estudamos ontem, semana passada, só que hoje a gente vai só dar uma pincelada aqui rápido, porque a gente tem que ir outros referências. Pega o seu caneta para você anotar, porque a revelação é uma coisa muito linda. E desde então eu estou vivendo nas revelações do Espírito Santo atual, para a igreja, para mim, para você, para toda a igreja. Amém? E graças a Deus que Deus deixou o apóstolo Paulo para ensinar. Imagina, 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler até o 9. Até o 9. Para mostrar a vocês o que é o espinho na carne. Tem muita gente que diz que é um diabo, né? Muitas igrejas, o demônio na sua vida. Mas espinho na carne não é isso não. Amém, igreja? Então o Espírito Santo, ele nos revela. Paulo foi levantado ao terceiro céu. Ele chegou a ir até o trono de Deus. Ninguém chega ao trono de Deus, só Jesus que está sentado lá. Mas ele foi em espírito. Amém? Ele foi em espírito. Porque você tem que entender a graça, senão você acaba fazendo como uma pessoa me falou essa semana. Que como ela ainda não foi curada da enfermidade, uma pessoa chegou para ela e falou: vai na igreja, faz uma corrente, faz uma unção com óleo. Dá graça, hein? Então, essa pessoa aprendeu a graça? Ela está misturando lei e graça. Ou você está na lei, ou você fica na graça, minha irmã, meu irmão. Você não pode servir a dois senhores. A lei é a circuncisão, é dos judeus. Nós vivemos na incircuncisão, que é a graça e a verdade do Senhor Jesus. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoe esse estudo. Meu Pai, nós aprendemos, como eu falo para o Senhor, nós estamos aprendendo de glória em glória, de culto em culto, a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse entendimento, que o Senhor é tão maravilhoso. Assim como o Senhor usou Paulo, me usa nesse altar para abençoar a Tua igreja. Eu não quero ouro, eu não quero riquezas, eu quero apenas ensinar a Tua palavra. Aleluia. Abençoa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, aqui, a semana passada, nós falamos sobre as visões e as revelações do Senhor. Hoje nós vamos para o espinho da carne. Mas primeiro, a gente vai ler aqui, ó. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Paulo falando. Conheço um homem que a gente sabe, né? Que há 14 anos atrás, que era ele mesmo. Aí você vai pular aqui, ó. Você vai pegar no 6, no 7. No versículo 7. O espinho na carne. O que é o espinho na carne? Você já viu o espinho? O espinho na carne. O que ele faz? Ele incomoda. É como uma pedra no sapato. Enquanto você não tira, desgraçado, Ana, você não fica bem, não é mesmo? O espinho na carne é quando você está tirando alguma coisa na árvore e o espinho entra na carne. Mas dói, não dói? Você puxa e o negócio não sai. É igual a filepa de madeira, né? Entra no teu braço. Então o espinho na carne é algo que incomoda, que perturba. Mas espiritualmente aqui, Paulo está falando sobre isso. Olha só. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, está vendo? Quem foi que permitiu? Olha, foi-me posto um espinho na mensageiro de quem? Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém?
foi dada a Paulo, porque Paulo foi honesto. Ele foi honesto, ele falou para a igreja que ele recebeu a revelação, mas antes da revelação, foi posto um espinho na carne dele. Deus, ele conhece o homem. Você sabe que Deus sabe quando o homem vai cair lá na frente? Ele sabe. Porque ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, mas ele sabe. Ele sabe o que vai acontecer há milhões de anos, que vai acontecer o dia e a hora, ele sabe. Porque ele revela também para os seus servos. Ele não deixa ninguém sem saber de nada. Principalmente aqueles que o amam. Amém? Então Paulo foi sincero. Ele falou que para a igreja que ele recebeu essa revelação. E por causa dessa revelação, foi colocado um espinho na carne dele. Tem pessoas que estudam aí, que diz que é um diabo. O diabo foi lá e tocou em Paulo. Alguém toca no que é de Deus? A Bíblia diz que o maligno não toca. Ué, pastor, e quem foi que tocou? O próprio Deus. Amém? Para quê? Para que ninguém... Mas Deus tocou nele? Não, Deus enviou. Amém? A Bíblia diz que há potestade do ar. Há potestade do ar, que ele fica no ar. Ele não fica na terra, ele fica no ar. Você vê que aparece esses dias... o vírus, a coronavírus apareceu de repente. Alguém viu ela? Você viu a corona? Mas ela pegou vocês. Ana? Então, porque Deus, ele é autoridade, ele manda em tudo. Então ele permitiu que tivesse em Paulo esse espírito, para que Paulo não ensoberbesse. Ele mesmo fala, para que ele não fique se exaltasse. Então ele tem prazer na fraqueza, ele tem prazer nas perseguições, porque aí Deus honra ele. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes você está para baixo, às vezes você está em casa, está para baixo, mas uma pessoa chega de Deus e diz, não, Deus vai te abençoar, vai lá. Aí você toma aquele ânimo. É, né? Então você estava, mas aí o Espírito Santo veio e te levantou. A mesma coisa Paulo. Ele dá exemplo. Ó, nós não podemos nos exaltar. Eu gosto de orar na igreja. Eu oro em casa. Mas eu gosto de orar na igreja. Por quê? Porque a igreja tem muita força. Quando a igreja se une, minha amiga, é como um enxame de abelha. Vai mexer no enxame de abelha. Sai todo mundo te picando, né? Por quê? Porque é uma unção na igreja. Às vezes, às quarta-feiras, a gente vem aqui e as pessoas, não, ora para mim, eu oro para você em casa, eu boto o seu nome lá, mas eu gosto de orar aqui, ó, na igreja, no altar. Sabe por quê? Porque vocês estão junto comigo. Amém? Então, você pode, vou dar um exemplo. Chega uma pessoa e diz, pastora, ela disse para mim, eu fui curada. A senhora orou? Não, nós oramos. Amém, igreja? Não, pastora, quarta-feira a senhora orou e Deus me curou. Quem curou foi Jesus, não fui eu. Amém? Quando eu gosto de estar na igreja, por isso, a pessoa, eu fui curado. Nós, toda a igreja oramos aqui. Nós não oramos para todos? Nós não pegamos um livro? Eu posso fazer uma oração para você, Deus te curar. Mas a igreja toda orou junto comigo. Então a glória não é do pastor, a glória é do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Então Paulo está falando isso aqui, que ele não se ensoberbeceu por causa disso. Ele pediu ao Senhor que tirasse aquela coisa. Tem pessoas que dizem que foi uma doença que Paulo escrevia com letras grandes, porque ele tinha um problema na vista. Ninguém sabe qual era o problema de Paulo. Você já viu que ele mostrou aos discípulos qual era o espinho na carne dele? Podia ser um enviado de Satanás, como ele fala aqui. O que é um enviado de Satanás? Uma pessoa que persegue. Tem pessoas na sua família que te perseguem? É enviado de quem? Do cão. Você é uma pessoa boa? Você faz mal a alguém? Não. Mas aquela pessoa está sempre, né? Oh, meu Deus, essa pessoa tem um espinho na minha carne. Não é assim que você fala? Então, aqui pode ser isso também. Alguém que perseguia Paulo ficou
2 anos preso. Ele ficou 14 anos longe de Corinto. Quando ele voltou, estava a maior confusão na igreja. Era uma fofoca, um disse-me-disse, uma carnalidade que você vê aí em Corinto, né? Ele reclama, né? Então pode ser também um homem que perseguia. Ele não perseguia os cristãos? Então, alguém virou também contra ele. Está vendo? Ele diz que é cristão, mas quem sabe ele é judeu ainda. Já pensou? Você está pregando e a pessoa falando isso. E pode ser também uma pessoa. Nós não sabemos. Então, não, foi o diabo que está na sua vida. Poxa, Deus não tirou nem o cão de Paulo, vai tirar teu. Então, é um espírito de erro que as pessoas falam. Ó, meu irmão, espírito na carne pode ser qualquer coisa. Amém? Tudo aquilo que tira a tua paz é o espírito na carne. Não é? Então, meu irmão, então, o que é que você tem que fazer? Enaltecer o Senhor. Ele disse, a minha graça vos basta. A minha graça, qual é a graça? O Espírito Santo na tua vida. Você é uma pessoa abençoada, você é simples, você não tem rio de dinheiro, você não é rica, mas você tem uma coisa que é mais rico do que rico do que rico. É a graça do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória! Talvez a pessoa olhe para você e diga, ela não é nada, ela não é nada. Ele pensa, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque você é da graça, você é da fé. Você é da fé, não importa se você está em outra igreja, se você está isso, está aquilo, você é predestinado à graça. Por quê? Porque tem uma base. Toda igreja, quando funda, tem uma base, é Jesus Cristo. Aí dali você vai aprender o certo. Se estiver pregando errado, Deus vai tirar você dali e vai botar no lugar certo. Amém? Isso é a graça do Senhor na tua vida. A graça dele te basta. A tua fé te basta. Ah, minha irmã, vamos lá para passar o óleo. Não, minha irmã, Jesus está na minha vida. Ele sabe o dia e a hora que ele vai me curar. Ah, que negócio é esse? Tem que expulsar esse demônio. Demônio não tem demônio não. Tem o Espírito Santo no meu corpo. Aleluia! O Espírito Santo no meu corpo. Ou você crê na graça ou você não crê. Mas se você está aqui, porque você é predestinado à graça. Quem não é, vem aqui, daqui um pouco vai embora. Mas quem é, fica. Amém? Então, abra sua Bíblia em Amós 3, versículo 7. Amós. Nós vamos reler ele. Rapidinho. Nós lemos a semana passada, mas nós temos que bater nessa tecla aqui, ó. Para poder puxar a mensagem que Deus deu. Olha só, diz assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar quem? Aos seus segredos a quem? Aos seus servos e quê? Profeta. Há coisas que Deus só revela para o profeta. Há coisas que Deus só revela para o pastor. E há coisas que Deus revela para toda a igreja. Amém? Nós temos que saber distinguir as coisas. Você está aqui ouvindo o quê? A pastora, porque Deus me revelou a graça. Então eu estou passando para você o que Ele me revela. Há coisas que eu vou poder falar com você e há coisas que Deus vai falar só comigo. Amém? Por quê? Para me edificar a igreja. Porque tem pessoas que não entendem, tem pessoas que ele está na igreja, mas ele é mais mundo do que igreja. Então, as coisas de Deus, a Bíblia diz que você tem que entender aonde? No Espírito. Pode abrir sua Bíblia aí. Coríntios, aqui ó. No Espírito. 1 Coríntios 2,14. 2,14. Há mistérios que só Deus pode revelar. E só Ele tem poder para revelar. Há coisas que eu posso falar, e coisas que eu não vou poder falar. Mas tudo é edificação da igreja.
Eu não posso passar na frente. Quando Deus revelou aquela palavra para vocês, quando a bispa faleceu, ele revelou para a igreja. Ele falou, fala para a minha igreja. E vocês tomam posse, porque é sua, foi Deus que te deu. Se você é membro dessa igreja, você toma posse. Eu sou... Segundo Coríntios 5. Nunca esqueça isso. Quando você estiver em apuro, você diz, Senhor, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você está lembrando a Ele da promessa que Ele te fez na igreja. Amém? Então, abre aí. Diz o que aí? 1 Coríntios. Deixa eu pegar aqui que eu voltei para lá. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, o versículo 14. Diz assim, ó. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas de quê? Do Espírito de Deus. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquele que é cristão, ele sabe discernir o que é certo e o que é errado, amém? Porque ele tem a mente de Cristo, amém? Mas o homem natural, fala para a pessoa que ele é predestinada à graça. Ele vai dizer assim, não, se eu não escolher andar com Jesus, eu não. Deus me deu o livre-arbítrio, né? Está escrito na Bíblia o livre-arbítrio, a senhora não lê não? Já li sim, no início. Mas agora nós somos predestinados antes do livre-arbítrio. Quando o senhor nasceu, Deus já escolheu que o senhor seria cristão. O predestinado, ele vem desde antes da fundação do mundo. Amém? Deus escolheu o povo de Israel para amá-lo. Ele não fez nada. Ele escolheu aquela nação. Deus poderia escolher outra, mas escolheu eles. Por quê? Eu sei lá. Por que Deus escolheu você? Você sabe? Nem eu. Então. Mas Deus sabe de tudo, porque nós estávamos já preparados para adorar a graça. Você, quando ouve a graça, você se alegra. É ou não é? Porque você é predestinado à graça. Então, olha, ele diz assim, o homem natural, ele não entende. E você sabia que tem pessoas que vai morrer e ela não vai entender a palavra de Deus? Porque essa pessoa não foi predestinada à salvação. Você viu o caso de Judas, né? Judas Iscariote, ele não traiu Jesus? Ele foi salvo. Mas ele foi predestinado desde a fundação, mas ele foi predestinado. Aí Jesus falou, já estava. Fala, Senhor, ele te traiu, ele já estava perdido, ele já estava. Pedro negou Jesus 3 vezes. Negou na cara. Não conheço esse Galileu, não conheço ele. E andava com Jesus. Mas Pedro sofreu amargamente, ele chorou amargamente. Jesus perdoou Pedro. Pedro era um predestinado. E ele pregou para os judeus. Amém? É igual você. Diz o seguinte, Efésios 3, versículo 5. Para a gente entrar em matéria nova. Efésios 3. Voltando aí, Coríntios, está em Coríntios, volta. Ou é mais para frente? Mais para frente, né? Mais para frente. Depois de Coríntios, Efésios, Gálatas, depois de Gálatas, Efésios. Diz assim, ó. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos, profeta e no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, com participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho.
o evangelho estava escondido. Depois veio a graça. Quando Jesus veio, revelou o evangelho. Aí ele partiu, está no terceiro céu. Você sabe que a casa de Deus é o terceiro céu? Você está pensando, você olha para o céu, esse céu aí vai ser jogado fora. A Bíblia diz que ele vai pegar fogo. Vai pegar fogo junto com a terra. Vai vir um novo céu. Amém? Então você é esse céu que nós estamos opinando, querendo chegar lá. É no terceiro céu, é lá que está a glória. É lá que está a glória. Diz assim, ó, né? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer. Então vocês já sabem que a graça foi revelada. Agora vamos para a matéria nova. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Vamos partir agora para a matéria nova. Apocalipse, lá o último livro da Bíblia. 4. Diz assim, ó. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de o quê? De trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em o quê? Eu me achei em espírito. E eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. E está vendo o que acontece? Quem é que estava sentado lá? Alguém. Ele falou várias pessoas. O apóstolo João aqui, que é o Apocalipse, ele também foi revelado, ele foi levado ao terceiro céu, igual Paulo. Viu? Ele falou aqui, ó, me levou em espírito. Amém? Você vê, o João escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse que Jesus mandou. Então ele diz a mesma coisa que Paulo. Paulo falou que foi arrebatado ao terceiro céu. E ele diz aqui, uma voz me chamou e mandou que eu subisse para ficar ali. E ele também viu o terceiro céu. Amém? Não é lindo isso? Você vê que a Bíblia, ele confirma. Paulo falou, mas João viu primeiro. João viu também. Então, 2 homens de Deus, né? 2 homens de Deus viram o terceiro céu. Foi João. Ele falou aqui, ó. Ele me levou em espírito. Ele diz aqui, ó. Em espírito. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Quem era esse alguém? Jesus ressuscitado. Ele subiu ao céu e sentou ao lado do Pai. Jesus e o Pai é um só. Amém? É um só. Então, Deus, ele é poderoso. Você tem que ver o seu Deus muito grande. O seu Deus não é do tamanho de um caroço de uma azeitona, não. O seu Deus não é feito de pau e de pedra, não. O seu Deus é o Criador de todas as coisas. Aleluia! Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o trono, e lá está o trono dele. Lá não tem várias pessoas, tem o trono, e ali está a majestade. Aleluia! E essa majestade que a gente adora, é esse Deus que faz você acordar e vir para cá de manhã, para você adorar Ele. Amém, igreja? Você tem que ver quem está sentado no trono. Quem está sentado no seu coração? Quem? Quem é que está sentado no seu coração? Aí pode ser o seu trono também. Pode ser o trono de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 86. Salmo 86, versículo 10. Salmo 86. Salmo, livro de Salmo, Salmo de Davi. 86, versículo 10 diz o seguinte. Olha como Davi reconhece a autoridade de Deus. Você tem que saber que você tem um Deus que pode tudo, minha irmã, tudo.
Eu vou falar para vocês, esses anos todos da minha vida, eu nunca vi esse Deus falhar, viu? Nunca vi ele falhar, nunca. Por mais que você entre numa peleja, você fica preocupado, mas ele te dá a resposta e você vence. Porque ele te ama. Você é escolhido dele. E quem é de Deus, o maligno não toca. Então diz aqui, ó, 86, versículo 10. Pois tu és grande e operas, só tu és. Fala de novo, só tu és. Fala para ele ouvir, só tu és. Deus, só tu és. Deus, só tu és. Aleluia! Só tu és Deus, 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 Deus. Aleluia! Repita desta vez. Deus estava falando com o seu povo. Você hoje está aqui na casa dele. Intimidade dele. Você é íntimo. Deus recebe na sua casa só os íntimos. Ou você recebe qualquer pessoa na sua casa? A minha casa não. Minha casa não entra qualquer pessoa não. Porque ali é a minha vida. Ali é a minha vida particular. Ana, você está aqui porque você é íntimo do Senhor. Aleluia. Você é íntimo dele. Então você pode entrar. Pode entrar na casa dele. Jesus entrava na casa dos pecadores. Os discípulos diziam, o senhor vai entrar aí na casa do pecador? Jesus dizia, eu vim para salvar as ovelhas perdidas. Amém? Mas ele vinha com esse propósito de pegar as ovelhas que estavam perdidas. E ele pegou e hoje nós estamos aqui. Amém? Então só tu és Deus. Jeremias 10, 10. Livro de Jeremias, lá para frente. Depois de Isaías. Jeremias 10. Profeta. Deus fala através dos profetas. Deus fala, perguntar assim, pastora, na Bíblia está escrito que tem pastor. Eu digo, você já leu a Bíblia? Não, mas falaram aí, o senhor está ouvindo o galo cantar e não sabe aonde. A Bíblia fala, Raquel era pastora de ovelha. Amém? Depois eu te mostro um pouco para fazer uma pregação sobre isso. O povo não tem o que inventar na internet, começa a inventar, querer pegar uma coisa da palavra de Deus para poder dar polêmica. Aí fica todo mundo querendo saber e o cara enricando lá, porque fica todo mundo assistindo. Só bobeira. Nem perco tempo de ver isso, nem perco tempo. Jeremias 10, 10. Acharam? Então, diz assim, ó. 10, 10. Mas o Senhor é o quê? De novo, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é Deus vivo e o Rei eterno. Aleluia! Aleluia! Você não precisa fazer Deus, Ele já é. Tem pessoas que faz Deus, prepara lá, faz um Deus. Mas Deus não precisa, Ele já é Deus. Ele já é Deus. E é esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que entregamos a nossa vida a Ele. É esse Deus que santificamos a nossa família a Ele. Amém? Não importa o que a sua família fala, deixa de falar. Isso aí tudo é balela. Isaías 45, abra aí. Isaías. Nós vamos ler bastante Isaías agora. Isaías foi o maior profeta que profetizou sobre Jesus. Foi Isaías. 45. Voltando, Jeremias, volta, 45. 45, versículo 6. Versículo 6. Depois a gente pula para o 18. Diz assim, ó, acharam? Para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro.
Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ele não faz o mal, mas ele deixa para a pessoa saber o que é certo e o que é errado. Amém? Ele é o Senhor, ele faz tudo. Ele é o Senhor. Então, você aproveita agora e abra a sua Bíblia, aqui ó, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ai, pastora, de novo. Vamos lá, 1 Timóteo, agora não é Coríntios, 1 Timóteo capítulo 1, o versículo é 17. Capítulo 1, o versículo é 17, diz assim, ó. Acharam? Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honras e glória pelos séculos dos séculos. Não há outro Deus que você possa dar glórias e honras do século do século. Só o Senhor dos exércitos. Aleluia! Glória a Jesus! Glória ao Senhor! 1 Coríntios capítulo 8. Aí mesmo, pula, passa a página. 8. 6 diz o seguinte, ó. Todavia, para nós é o quê? Um só. Quero que vocês falem comigo. Todavia, para nós é um só Deus, o Pai, de quem são todas as, e para quem existirmos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as, e nós também por Ele. Amém? É isso que você tem que entender. Ele é tudo. Deus é adorado, Ele é ser, Ele é grande. Ele não é um Deus de pipoca. Ele não é um Deus de nenenê, de acender vela. Ele não é um Deus de mexerica. Ele é o Deus poderoso. Está no trono da glória. Ele está no trono. Aleluia! Deus, santo é o Senhor. Ele não é um Deus de coisinha. Ele é um Deus de coisona. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. É Ele que faz tudo e em todos. Essas brigaiadas todas de nação aí, tudo isso é balela para Ele. A hora que Ele quiser, Ele acaba com tudo. Amém? Não tem ninguém mais poderoso do que o Senhor Deus. Não tem put, não tem trumpet, não tem ninguém. Só Deus pode resolver. Então o que a gente faz? Ora pela nação. Ora pela nação. Para Deus abençoar o Brasil. Eu não fico defendendo ninguém, não. Fico defendendo o Brasil, a minha pátria. Amém? Seja quem for que estiver errado, Deus vai pegar e vai dar solução para o Brasil. Por quê? Porque o povo de Deus está em oração. E você tem que orar mesmo. Isaías capítulo 9. Isaías foi um homem que ele foi muito feliz. Ele nasceu para falar da vida do Senhor Jesus Cristo. Viu? Ele nasceu para isso, para profetizar para aquele povo de Israel. Deus não faz nada sem mostrar ao seu povo o que vai acontecer. Um dia eles vão estar diante de Deus e Deus vai dizer: não, mas ninguém falou de ti. O profeta Isaías falou. Amém? Ninguém vai poder. Você está hoje aqui ouvindo a graça, a revelação que Deus está te dando. Aí você diz: não, Senhor, eu ia em muitas igrejas, mas a graça eu não ouvia direito. Eu via, você estava lá. Sabe aquela baixinha pastora? Estava lá pregando. Nordestinazinha? Então, estava lá. Pois é, ela pregou de mim. Sabe, você falou para aquela pessoa, ela: não estou afim não. Um dia Deus vai falar para essa pessoa. E ela vai dizer: não ouviu, olha lá minha serva, ó.
Vai passar um videoclipe lá da tua vida. Tá? 9, Isaías 9. Deixa eu achar aqui, tá? Por quê? O maior profeta foi Isaías, e ele falava sobre isso. Que Jesus era isso aqui, ó. Versículo 6. 6. Porque um menino nos nasceu. Ele estava falando quando Jesus veio ao mundo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Ele é o Príncipe da Paz. Oh, glória a Deus! Ele é o Príncipe da Paz. Ele nasceu para isso. Então esse é o nosso Deus, é o seu Deus que você está me ouvindo, é o seu Deus. Não é um Deus de picareta, não. É um Deus do trono. Ele está no trono, sentado. Jesus já venceu. Ele está sentado, intercedendo pelos seus. Você é lavado no sangue do Cordeiro. Você não precisa de sacrifício. Você não precisa de lavar roupa todo dia lá para mostrar que você é santo. Você não precisa. Você precisa crer no teu coração que Jesus está contigo. Aleluia! Glória a Jesus. Ele é digno de honra. Ele é, vamos ler de novo, todo mundo junto. Vai ficar bem bonito aqui o coral. O coral. Alexandre, vem aqui fazer o coral conosco. Vem aqui, Alexandre, fazer o coral conosco. Versículo 6. Você vai assim, tá. Aí nós vamos falar. Aí nós vamos falar todo mundo junto. Maravilhoso, Conselheiro, bem forte, tá? Vamos lá. Para a glória do Senhor. O coral da Igreja Universo em Cristo Fé e Ação. Vamos lá. Vamos lá. Faz o coral. Mais uma vez. Mais uma vez. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.